Olá, pessoal. Turma, vamos lá. Eu vou fazer a correção dos exercícios que foram solicitados lá na nossa prova, tá certo? Eu só não vou corrigir o exercício do viveiro, que é o exercício lá do viveiro de plantas, porque eu já fiz um exercício igualzinho, né? Já corrigi em sala e já no nosso vídeo de técnica de substituição de integração por substituição de variável, eu já fiz a correção desse exercício, tá certo? Outra coisa, eu não vou editar esse vídeo, tá? Porque senão vai levar muito tempo e como já tem gente fazendo prova amanhã, então eu vou mandar o vídeo do jeito que der, tá bom? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui as telas e eu vou fazer a correção dos nossos exercícios aqui. Vamos lá. Bom, então nós vamos começar com esse exercício. Opa! Vamos começar com o exercício 1. Esse exercício estava em todos os 4 modelos de prova, tá certo? Os modelos tinham a só alternativa em lugar errado. Lembre-se que esse exercício foi aquele que saiu com um errinho, que eu pedi para vocês corrigirem lá na prova, colocar o 8 lá embaixo dos denominadores. Então é o seguinte, olha, eu tenho que integrar essa função aqui, ó. Tem uma função composta multiplicando uma outra. Normalmente, quando eu tenho função composta, o que a gente vai usar é a técnica da substituição de variável, tá certo? No que consiste a técnica mesmo? Eu vou transformar essa função numa outra mais simples que tem a primitiva imediata. Em outras palavras, aquela que está tabelada, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou chamar isso aqui de u e vou tentar substituir isso daqui, ó. Então, se eu chamar de ux ao quadrado mais 2x, então ficará assim, ó, u é igual a x ao quadrado mais 2 vezes o x. Vou diferenciar, é derivar e multiplicar por dx. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2x é 2. Tudo isso aqui dx. Aí eu tenho 2x mais 2 dx. Mas o que eu quero substituir, olha, é o x mais 1. Mas dá uma olhada aqui, ó. Se eu colocar o 2, ele é comum nesse termo e nesse. Eu posso colocar esse 2 em evidência. Se eu colocar o 2 em evidência, vai ficar assim, ó, 2 vezes x mais 1. Não é isso? Ó? Se eu dividir 2x por 2, dá x. 2 por 2 dá 1. Tá. Ainda continuo sem a substituição, porque eu quero substituir só o x mais 1. Então, o 2 que está multiplicando aqui passa para cá dividindo, ó. Du sobre 2 é igual a x mais 1 dx. E agora sim, olha, eu tenho as substituições aqui, ó. Isso aqui tudo eu vou substituir por u, e x mais 1 eu vou substituir por du sobre 2. Então, agora o próximo passo é reescrever a integral com as novas variáveis, não é isso? Isso aqui tudo eu chamei de u, né? Então, vai ficar u elevado ao cubo, e isso aqui tudo eu chamei de du sobre 2. Du sobre 2, o que que é? É o meio que está multiplicando o du. Lembra? Eu posso tirar ele lá para fora da integral, tá certo? Poderia escrever assim, ó, meio que multiplica u ao cubo du. E agora, isso aqui eu sei integrar, né? O meio vem para cá, e aí eu vou integrar o u. É u a quarta sobre 4 mais c. Então, só colocando aqui, ó. Então, u a quarta. Agora, o u eu tenho que retornar para essa variável aqui, que é x ao quadrado mais 2x. Então, u vezes u a quarta vai dar u a quarta. Então, é só substituir o u por x ao quadrado mais 2x, não é isso? Tudo isso aqui elevado à quarta potência, sobre, vou multiplicar aqui, 2 vezes 4 dá 8, mais a constante arbitrária. E aí a gente tem a resolução da questão 1 de todas as provas, tá certo? Só estava a resposta correta em locais diferentes lá das alternativas, mas a questão era a mesma.
Vamos lá para a questão 2. Essa aqui é uma questão de limite. Eu pedi para que você calculasse esse limite. Aqui eu tenho duas formas de calcular esses limites, tá certo? Ó, vou separar aqui. Caiu, numa prova, caiu, em duas provas caiu esse limite aqui, e nas outras duas caiu esse daqui. Então vamos ver, nesse primeiro aqui, o que que eu tenho? O que que é calcular o limite? Aonde tem x, eu vou substituir por 6. E aí eu vou descobrir um número, né, que vai me indicar para onde a função está tendendo conforme eu me aproximo do 6. Então, olha, se eu substituir aqui o x por 6, vai ficar 6 ao quadrado dá 36. 36 menos 36 dá zero, né? E 6 menos 6 dá zero. Sempre que eu tenho zero sobre zero, isso significa indeterminação. Então, vamos tentar achar aí uma saída algébrica para isso daí, ó. Isso aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados, lembra? Olha, A2 menos B2. Isso aqui eu posso reescrever na forma de um produto assim, olha, A mais B, que multiplica A menos B. Vimos isso lá na aula de limites. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha, eu vou reescrever isso usando o produto notável aqui, ok? Então, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz de 36 é 6. Então, a gente vai fazer x mais 6, que multiplica x menos 6. E tudo isso aqui sobre x menos 6. Ah, mas aqui embaixo está sem parênteses. Não tem problema, gente. É o mesmo número. Ó. Esse aqui eu posso cortar com esse. E aí, para eu calcular o limite, basta eu fazer o quê? Substituir o x por 6. 6 mais 6 dá 12. E aí eu tenho o limite resolvido dessa questão aqui. Ó. Tá, vamos para o próximo. Agora, e nesse exemplo aqui, como que eu faria? Aqui, o meu processo vai ser substituir o x por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 36. Tudo isso aqui sobre 3 menos 6. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 36 dá menos 27. E 3 menos 6 dá menos 3. Então, ó, o limite, quando x tende a 3, de x ao quadrado menos 36 sobre x menos 6, só fazer essa conta. Esse menos com menos vai dar mais, e 27 por 3 dá 9. Tá aí a resolução do exercício que envolvia limites. Bom, esse exercício eu estou pedindo para calcular a segunda derivada dessa função. Observa que eu tenho um produto de duas funções aqui. Estou multiplicando uma algébrica por uma exponencial. Lembra, a regrinha do produto das derivadas, que estava lá no formulário de vocês. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou derivada de u vezes v, mais u vezes a derivada de v. Chamo essa de u, chamo essa de v. Então, vamos fazer a primeira derivada aqui. Como que fica a primeira derivada? Então, derivada de x. Derivada de x é 1. Então, ó, derivada de u vezes a segunda, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. O 1 não altera nada na multiplicação, né, gente? 1 elevado a x, 1 vezes e elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora eu tenho esse termo comum aqui, ó. Compensa colocar ele em evidência. Aí vai sobrar aqui 1 mais x. Pronto. Essa aqui é a primeira derivada, mas eu pedi o quê? Eu pedi a segunda derivada. Eu tenho que derivá-la de novo. E de novo eu tenho um produto aqui, ó. Estou derivando isso e isso daqui, ó. Vou chamar essa de u, vou chamar essa de v. Então, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, vezes a segunda, mais a primeira, né? Vezes a derivada da segunda. A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Observa que eu tenho de novo, olha, o e elevado a x comum aqui, ó. Então, também posso colocar em evidência isso, ó. Vai ficar aqui, ó, 1 mais x, né?
E aqui, olha, vai ficar mais 1, né? Porque e elevado a x dividido por e elevado a x vai dar 1. Então, dá para eu juntar esse 1 com esse 1 aqui. Fica e elevado a x, x mais 2 ou 2 mais x, tanto faz. Aí pode usar qualquer uma das duas. Mas como na questão eu coloquei assim, vou dar a resposta dessa forma. Pronto, está aí a segunda derivada determinada. Deriva a primeira, depois deriva a segunda. Vamos lá, derivar de novo. O que eu tenho aqui? Um quociente, não é isso? Então, ó, o que diz a regrinha do quociente? Eu quero fazer a derivada de um quociente. Então, eu tenho que usar a regrinha, que diz o seguinte: a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Então, vou chamar isso aqui de u e vou chamar essa daqui de v. E aí nós vamos fazer a derivada aqui, certo? Então, vamos lá. Derivada de 3x menos 1. Derivada de 3x é 3 e a derivada de menos 1 é 0. Não precisa colocar. Então, é a primeira que eu vou multiplicar por v, né? V é 2x mais 1. Menos, aí eu mantenho a primeira, que é 3x menos 1, vezes a derivada de v. Derivada de 2x mais 1 é 2. A derivada de 2x mais 1, isso aqui é uma função afim, a derivada é sempre o quociente angular. A derivada é o 2 e 1, a derivada é 0, tá certo? Tudo isso aqui sobre 2x mais 1 ao quadrado. Bom, agora a gente tem que fazer aqui, olha, a distributiva, multiplicar esse por esse por esse por esse e esse por esse. Então, fazendo a distributiva aqui, como que vai ficar? Ó, 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes 1 dá 3. Agora aqui, gente, nós vamos fazer a conta e já trocar o sinal, né? Olha, 3x vezes 2 dá 6x, né? Mais 6x, com esse menos de fora fica menos 6x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E com esse menos de fora, menos 2, com esse menos vai ficar mais. Vai dar mais 2. Tudo isso aqui sobre 2x mais 1 ao quadrado. Olha, esse x eu posso cortar com esse. O que sobra aqui para mim? Aqui em cima, 3 com 2 dá 5. E aqui embaixo, 2x mais 1 ao quadrado. E está aí a resposta dessa questão. Bom, resolva o problema do valor inicial. Aqui nós vamos ter de novo, olha, é a mesma questão, mas que tinha uma diferença aí. Em algumas provas eu coloquei assim, olha, para x igual a 0, y é igual a 3, e aqui eu inverti, para x igual a 3, o y é igual a 0, tá certo? Isso aqui é sempre o valor do x, tá? Isso aqui é o valor do x, e esse número aqui é o valor do y, né? Fiz invertido. Então, olha, eu estou dizendo que a derivada de y em relação a x é essa função. Então, olha, a primitiva dessa daqui vai ser y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é integrar essa função aqui. Vai ficar 2x menos 5 dx, que eu vou integrar. Para integrar aqui, mesmo processo. 2 é constante, repete, integra o x, fica x ao quadrado sobre 2. Menos, eu tenho 5. Mantenho a constante, acrescenta a variável de integração mais a constante arbitrária. Dá para cortar esse 2 com esse 2. Então, a primitiva da função 2x menos 5 é x ao quadrado menos 5x mais c. Mas então, vamos colocar a primitiva aqui, ó. É x ao quadrado menos 5x mais c. Só que eu quero que atenda a essa condição inicial. Quando o x for 0, o y é 3. É só substituir aqui, ó.
Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, o meu C vale 3. Então, a resposta dessa questão aqui seria x ao quadrado menos 5x mais 3. E tem algumas provas que eu pedi invertido, né? Então, assim, olha, essa primeira parte aqui é igual. A gente vai chegar nessa mesma, porque a função é a mesma, né? Nós vamos chegar aqui. Então, eu vou partir daqui, ó. Então, eu tenho que o f de x é x ao quadrado menos 5x mais c. Agora, a condição é a seguinte, o meu y vai ser zero quando o meu x for 3. Então, o que eu tenho aqui? Que 3 ao quadrado dá 9 e 5 vezes 3 dá 15, mais c. Então, eu tenho que 0, 9 menos 15 dá menos 6 mais c. Só que eu tenho que passar o c para lá, né? O 6 para lá. Então, ó, o 6 está negativo, ele passa para lá positivo. O meu c vale 6. Então, nesse caso aqui, a função que eu estou buscando é essa daqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí a gente tem a resolução dessa questão, tá? Dos 4 modelos, tá? Eu pedi dois, em 2 modelos eu pedi essa situação, nos outros 2 eu pedi essa situação. Vamos lá. Essa aqui é igual para todo mundo, só estava diferente a ordem das alternativas. Mas, gente, integrar isso aqui não tem erro, né? Tem uma constante, mantenha a constante. Integra o t. Então, vai ficar t, 2 mais 1 dá 3, o mesmo número que deu aqui em cima, eu repito aqui embaixo. Mas, aqui, gente, t sobre 2 é a mesma coisa. T sobre 2 é a mesma coisa que meio que multiplica t. Então, o meio é uma constante aí, né? Eu vou repetir a constante e vou integrar o t. Vai ficar t ao quadrado sobre 2, mais a constante arbitrária. Esse t com esse 3 com esse 3 eu posso cortar. Então, a primitiva aqui vai ficar t ao cubo mais t ao quadrado sobre 2 vezes 2 dá 4, mais a constante arbitrária. Tá aí, mas essa questão aqui resolvida. Essa era igual para todos. Vamos lá para a próxima. Bom, essa daqui estavam lá nas discursivas, tá certo? A posição de um objeto é dada por x de t é igual a seno de 2t mais 1. Determine a sua função velocidade. Eu tenho uma posição, eu quero a velocidade, o que eu tenho que fazer com essa função? Derivar. Então, olha, a derivada de xt vai ser a velocidade que eu estou buscando, né? A função velocidade. Então, ó, aqui, o que eu tenho que usar? A regra da cadeia, ó, derivada de fora, derivada de dentro. Então, vamos lá. Quem que é a derivada do seno de 2t? Então, nesse caso aqui, olha, derivada eu vou ter que usar a regra da cadeia, não tem erro aqui, tá? Então, a derivada do seno. Quem que é a derivada do seno é cosseno, não é isso? Então, é cosseno de 2t, não é isso? Vezes a derivada de dentro. A derivada de 2t é 2. E a derivada de 1 é 0. Então, a função velocidade aqui, isso aqui não precisa. A função velocidade vai ser 2 vezes, eu passei o 2 para cá. Se eu deixar aqui, está errado? Não. 2 vezes o cosseno de 2t. Essa aqui é a função que me dá a velocidade do objeto aí, tá certo?
Vamos para a próxima questão. Elas são parecidas, né? Mas são coisas diferentes, tá bom? Agora aqui eu tenho que a aceleração de um objeto, saiu um erro de aqui, deixa eu tirar esse P daqui. Então eu tenho assim, que a aceleração de um objeto, ela é dada por x de t igual a 2 vezes o cosseno de 2t. Determine a função velocidade, dado que no instante zero a velocidade era 1. Agora aqui, gente, ó, eu tenho a aceleração e eu quero a velocidade. Então, olha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar essa função. Se eu integrar o x de t, eu vou ter a velocidade. Então, olha, a função velocidade aqui vai ser a integral de 2 vezes o cosseno de 2t dt. Bom, aqui o que eu posso fazer? Olha, eu posso usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Olha, cosseno de kx é que 1 sobre k vezes o cosseno de kx mais c. Então, é o que eu vou usar aqui para resolver, tá? Eu poderia usar a substituição também, mas aqui acho que fica mais fácil usar a regrinha. Então, ó, a constante fica aqui, não é isso? Aí vai ficar 1 sobre k, o meu k aqui é 2, vezes o seno, né, de 2t, mais a constante arbitrária. Esse 2 com esse 2 aqui vai sumir. Então, olha, a função velocidade vai ser dada por seno de 2t mais a constante arbitrária. Mas isso aqui é uma primitiva. Eu quero uma que atenda a essa condição inicial. No instante zero, a velocidade era 1. Então, no instante zero, a velocidade era 1. Então, é seno de 2 vezes zero mais c. Seno de zero é zero. Então, o meu c vale 1. Então, a função velocidade aqui será dada por seno de 2t. E aqui eu acabei de descobrir que o meu c vale 1. Seno de 2t mais 1. Próximo. A aceleração de um objeto é dada por x de t igual a 2 vezes o seno de 2t. Eu quero determinar a velocidade, sabendo que no instante zero, né, quando o meu t for zero, a velocidade vai ser 2. Mesma coisa, eu tenho a aceleração, eu quero a velocidade, eu tenho que integrar isso daqui. Ó. A velocidade vai ser a primitiva dessa função. 2 vezes o seno de 2t dt. E, de novo, eu posso usar aquela regrinha, a regrinha lá do kx, não é isso? Ó. Lembrando, gente, ó, eu tenho seno de kx. Como é que eu faço para integrar isso aqui? Isso aqui vai ficar menos 1 sobre k vezes o cosseno de kx mais c. Só para quem não lembra da regrinha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? O 2 é uma constante, não altera nada. Fica aqui. Aí vai ficar que multiplica menos 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2t mais a constante arbitrária. Esse 2 eu vou poder cortar com esse. Então, a velocidade aqui será dada por menos o cosseno de 2t mais a constante arbitrária. Agora, o que eu tenho que fazer? Substituir. No instante zero, a velocidade era 2 segundos. Então, é menos o cosseno de 2 vezes zero mais c. Isso aqui vai dar cosseno de zero, né? E cosseno de zero a gente sabe que vale 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais c. Então, o meu c vai ser, o menos 1 vai passar para cá com o sinal trocado. 2 mais 1 dá 3. Então, eu achei que o c é 3. Então, a função velocidade aqui será dada por menos o cosseno de 2t mais 3. E por último aqui, né, gente, a posição de um objeto é dada por x de t igual a cosseno de 2t mais 1. Determine a função velocidade. Tenho a posição, quero a velocidade. O que eu tenho que fazer com essa função? Derivar. A derivada de x vai me dar exatamente a velocidade, porque isso aqui é a posição da partícula.
Então, a velocidade aqui vai ser, vou ter que derivar. Função de fora, função de dentro. Regra da cadeia de novo, né? Quem que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno de 2t, que eu vou multiplicar pela derivada de dentro, que vai ser 2. E 1 não precisa colocar, né? Porque a derivada de 1 é 0. Então, a velocidade aqui vai ser menos 2 vezes o seno de 2t. E tá aí a prova toda corrigida, tá certo? Como eu falei no comecinho, eu não vou corrigir a questão dos arbustos, que eu já fiz essa correção em sala, já fiz essa correção em vídeo anterior, lá quando eu fiz o vídeo da técnica de substituição de variável, eu dei exatamente o mesmo exercício. Só vai mudar o tamanho com que a planta foi qual que era o tamanho da planta no instante que ela era plantada, né? Mas aí é só fazer a substituição que você chega no mesmo resultado. Então eu não vou fazer realmente essa última resolução, tá bom? Então, pessoal, tá lá, até mais. Valeu, vou encerrar aqui, tá bom?